Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente para mais um episódio do Por Fora do Campo. Isso aí. Sou eu aqui, Vonner. Estou com meu amigo Davi. Ou Davi, carinhosamente. Exatamente. E estamos com duas pessoas maravilhosas hoje aqui com a gente. Sofia. E Juan. E sejam bem-vindos aqui vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vocês gostariam de falar um pouco mais? Quem são vocês? Quem é o Juan? Quem é a Sofia? O que vocês fazem? Bom, eu sou Juan, tenho 22 e sou estudante do curso de musicoterapia da Argentina. Legal. Uhum. Eu sou Sofia, eu tenho 27 anos e sou estudante do curso do bacharelado em violão. Eu sou do Uruguai. Então, hoje a gente trouxe esses dois convidados muito especiais, né? São nossos amigos, queridos, para falar sobre música, que é algo que une ele de certa forma, né? Porque o Juan estuda música, a Sofia também, musicoterapia, o Juan estuda, e a Sofia estuda música também, mais focado no violão, e a gente decidiu trazer esse tema música, falando com eles, são pessoas que com certeza têm conhecimento sobre isso, mais do que a gente, né, amigo? Exatamente. E uma coisa que eu até digo, não só eles, como a música une todos nós, né? Porque todo mundo aqui gosta, né? Em algum aspecto a música tem uma certa relevância da música na vida das pessoas, né? Sim. Mas bora começar pelo começo? Vamos começar. Sim. Pessoal, vocês poderiam primeiro definir pra gente o que é música? É uma boa pergunta, porque é muito ampla, eu acho. Som pode ser barulho, mas também pode ser música, e é muito subjetivo, eu acho. O que para uma pessoa é música, para outra pessoa pode não ser música, sim. Acho que é uma vibração agradável para uma pessoa. Uma boa definição. Sim, eu gostaria de agregar que pode ser som organizado também, dependendo muito da pessoa, do que a gente sinta significativo para ele mesmo e o que ele considera relevante também, e tem uma costume de estar dentro dos parâmetros musicais, né? O timbre, o ritmo, a altura. Então, música só é um som organizado por uma pessoa que tem um ser vivo que tem o juízo também de colocar e falar, isso é música. Acho também. Mas você acha que a pessoa que escuta é quem organiza ou a pessoa que faz o sonido é quem organiza? Bom, a pessoa que faz o sonido escuta também, eu acho. As duas pessoas que organizam. Fica no critério dos dois, do quem compõe a música. Tipo assim, a gente está ouvindo o barulho de fora e pode ser música para alguém. Se você coloca no contexto musical, pode ser somente barulho, depende das pessoas. O contexto, do critério, sim. Eu falava isso com o meu companheiro do quarto ontem, falamos o que é mais importante, as palavras que diz o livro, o significado do livro. Então acho que mais que o barulho é importante o significado que a gente dá para esse barulho, e torna-se música. Entendo. Eu até ia fazer uma pergunta que eu já vi algumas pessoas comentando que a música ela é puramente matemática, né? E eu acho que, pela definição que vocês estão falando, também tem uma parte da interpretação do ouvinte. Então não poderia ser definido de tal maneira. Vocês poderiam falar isso? Fala de novo essa pergunta. Ok. A música, vocês estão falando que precisa, ela é uma questão de sons organizados com ritmo, com tudo que envolve ela, né? Só que também tem a parte da interpretação, como vocês disseram, né? Que pessoas podem ouvir, por exemplo, barulho da cidade e achar que é apenas som. Só que para alguém pode interpretar e achar isso como uma música. Você está querendo chegar na pergunta de que qualquer som é música, assim, talvez? Sim. Vocês diram que qualquer som é música para você? Não. Boa pergunta, não, acho que não. Acho que é isso que falou o Juan, que dependendo de o sentido com que você usa esse som. Se você colocar de uma forma ordenada e para outra pessoa reconhecer com sentido, para sentir, isso pode ser música. Por exemplo, agora que aconteceu
uma pessoa fora estava quebrando vidro. Se você coloca isso numa música, em uma canção, por exemplo, ou uma peça experimental, sei lá, pode ser música, mas agora que a gente está querendo fazer outra coisa, é barulho. Sim. Exato. Eu acho que, assim, eu também... É interessante porque eu, na faculdade, eu estudo uma disciplina chamada Acústica de Ambientes. E o começo da disciplina é falar sobre sons e músicas. Então a gente tem um texto... Até comentei com o Juan esses dias que eu li um texto sobre o poder de cura da música, que envolve muito sobre o que ele estuda também, a musicoterapia. Então, que tem a ver com a melhora, né, das pessoas por conta da música. E eu penso que realmente a música ela tem essa... É um som organizado, como vocês dois falaram, e também questão de ritmo, melodia, né? Como você falou agora sobre o som desse vidro quebrando, né? Agora realmente é um barulho, tá nos incomodando, mas se esse som do vidro quebrando for, por exemplo, amplificado com um ritmo, com um tempo certo, isso vira um ritmo que dá origem a um que pode ser uma música. Por exemplo, tem artistas que já usam... sons do cotidiano para fazer as suas músicas. Por exemplo, a Billie Eilish, ela já usou, acho que, barulho de semáforo da Austrália, de carro. Então, é realmente isso. Eu acho que qualquer som pode se tornar uma música se colocado no ritmo, no tempo, se aplicar essas propriedades, eu acho. Eu tenho algo para exigir isso. Eu acho que não exclusivamente tem que colocar um ritmo, porque já tem um ritmo. Verdade. Assim como está, mas... Não tem esses... não estamos ouvindo como... Esperando que seja música, assim. E agora pensei nisso que você falou da matemática. Acho que a música tem muito de matemática, mas acho que não é exclusivamente. Porque... Precisa de ter uma outra coisa, assim, como uma... Acho que a matemática pode ter beleza. Enfim. Mas não sei, sinto que o que pra mim é música é belo, é algo que eu acho que é lindo. E não tem que ser assim como harmonioso, ou o som dos vidros quebrando pode ser bonito, pode ser lindo. Mas acho que só matemática para mim não é assim como... no meu sentimento pessoal, assim, porque também tem, por exemplo, uma época a música concreta, por exemplo, não sei, do Decafônica, como música que no momento que começaram a existir computadoras ou assim como questões mais tecnológicas, assim, depois da Revolução Industrial, começaram a existir músicas que partiam exclusivamente do matemático, assim, porque era o que todo mundo estava começando a querer conhecer mais. Mas é música também, mas geralmente não para mim, porque eu preciso de uma outra coisa para sentir essa beleza que eu preciso encontrar na música. Compreendo. Olha que interessante que o pai dos sintetizadores, da música eletrônica, é matemático. A pessoa que desenhou o aparelho é matemático, mas eu concordo com a Sophie. Nem todo é matemático sempre. Eu conheço muitos musicistas que não têm conhecimento da teoria ou quanto é a distância entre um intervalo e outro, e tipo assim, e são excelentes musicistas. Tipo. E agora que falamos do barulho tornado música, eu lembrei de uma musiquinha do Disney. Tarzan é aqui também, que tem uma música que começa batendo colheres, depois passa a fazer xícaras e demais, e torna-se uma música, com sons do cotidiano. A gente pode procurar e deixar aqui disponível, mas bem interessante isso que vocês falaram. Então, assim, a gente já pôde compreender um pouco mais agora do que é a música, né, o objeto de estudo de vocês. Mas como foi o princípio? Ela surgiu? É algo que é inerte à comunicação do ser humano? O que vocês acham? O que vocês entendem a respeito disso? Acho que Juan... Ok, vou tomar a palavra então. Sim, dentro da nossa área de estudo, trabalhamos muito com pessoas não falantes e para nós é uma coisa que está muito estudada também, que a música interior é a linguagem própria. Tipo assim, quando você tem uma criança, um bebê, o que ele escuta é som desorganizado, tem intervalos, melodias assim, e o primeiro que tenta é copiar isso, tipo, repetir. Tem primeiro
duas vogais, uma tipo ba, ba, tá, o que for. Mas tá tem um sentido de ritmo, tem altura também. Isso é o primordial para depois tornar-se linguagem. Nesse sentido, é a pessoa de fora a que tem o critério justamente de falar, tá falando, não sei, babá ou vovó, pode estar falando do avô, da avó. Na psicologia a gente fala de violência primária, que é a pessoa de fora que decodifica a mensagem dessa criança e torna-se significante para outra coisa. Esse é no começo da vida própria, o começo da música. E depois acho que tem registros dos Neandertais mesmo, tipo flautas e coisas, instrumentos assim. Tem um xilofone de rocha, uma música Interessante. muito interessante, sim. Que mesmo o científico que estava estudando tardou muito tempo e eles validaram também que é um xilofone. Vai falar não, que é uma roca ritual, uma coisa assim. Mas ele conseguiu comprovar. E o primeiro registro da música, assim... Bom, no começo, o conceito de música tinha que ver com toque referido às musas. Mesmo mosaico, vem da mesma palavra, que é referido às musas, na época da Grécia. E depois, para a Idade Média, o Boécio foi que falou que a música é a harmonia das coisas. Então tem, tipo, a música dos astros, a música da terra, a música das pessoas também, com a ideia do fluxo interno e demais, dos líquidos. E a ideia da música só limitada ao som é nova, bem nova. Mesmo a música contemporânea tenta romper um pouco isso, não só som. Eu lembrei de John Cage, é uma música que é 4 minutos e 33 segundos, que é bem interessante, a gente pode olhar. Também vamos tentar procurar e deixar aqui. Eu não vou falar mais disso porque eu gostaria que a gente procure, mas quebra um pouco com a ideia do som. É o nome da música ou é a duração dela? As duas coisas. Você olha 4 minutos e 33 segundos. Tem que ouvir. Sim. Tem que ouvir. Nossa. Bom, e o primeiro contato de vocês? Como se deu com a música? Pelo menos o primeiro contato significativo que tenha te motivado a ir estudar música? Sabe, eu lembro bem assim quando eu comecei a estudar violão, que esse foi como um acercamento muito forte assim. Mas se penso em quando eu era criança, acho que começou antes porque eu inventava canções assim. Eu estava sozinha e eu cantava. Mas depois, quando comecei a estudar violão, comecei a conhecer pessoas que trouxeram muitas músicas que eu não conhecia. Isso foi muito importante, sim. E quantos anos você tinha na época? Eu tinha 14 anos. Bem cedo, bem cedo. E você estudava na época por conta própria, de maneira autônoma, ou você tinha aulas regulares? Eu comecei a ter aulas individuais de violão, e porque para mim era muito difícil como ser autodidata. Então eu tinha o meu violão na minha casa, mas eu não conseguia assim como não sabia como ter disciplina ou não sei como não sabia como lidar com as frustrações ou onde começar assim. Não tinha esse conhecimento que acho que agora eu tenho as ferramentas como para se eu preciso estudar alguma coisa, eu já sei como estudar. E no meu primeiro contato, eu lembro que foi, acho, quando eu tinha 8 anos. Estava na minha casa e perto dali tem um espaço cultural, não sei, lá é tipo sociedade de fomento, uma coisa assim. E lá tinha aulas de violão. Eu tinha tempo, então eu pedi emprestado um violão para começar a aprender. E eu lembro que eu gostava muito, me apaixonei pelo som também do violão. E no ano seguinte eu comecei o conservatório de música ali. Eu lembro a minha mãe que ela tinha que esperar 2, 3 horas mesmo que eu terminasse de assistir às aulas, estar lá no pátio, no jardim, ouvindo. Eu lembrei dela. Mas, tipo assim. E depois, para quando eu estava finalizando o conservatório, eu lembro que não tinha
vontade nenhuma de ser professor de música. A minha família é toda de professores, eu não tinha a vocação também para ser professor. Então eu estava pesquisando e eu achava que ia estudar psicologia ou medicina, alguma das duas, porque eu gostava muito do cérebro, do corpo humano também. E ali na pesquisa eu encontrei a musicoterapia, que é o pé do médico. Tipo, minha relação com a psicologia é bem grande, a música foi a minha paixão a vida toda, e a medicina, para poder assistir outras pessoas e ajudar também. Então esse foi o meu contato. E o seu, Vone? Meu Vamos fazer o primeiro contato com a música, vamos lá. Nossa, fui pego aqui de supetão, não estava esperando uma pergunta dessa. Bom, meu primeiro contato com a música, assim, a minha família inteira, são de músicos da igreja, então acho que desde cedo eu sempre tive muito contato com a música em si, né? Eu ia para a igreja também com minha família. E eles falaram pra mim que eu tinha que... Seria bom eu aprender a tocar algum instrumento também. Aí eu menino rebelde, como sempre fui, eu peguei... Eu queria, mas ao invés de tocar música da igreja, eu queria tocar uns bons rocks. Aí eu aprendi a tocar violão, meio por maneira conta própria, né? Eu entrava no site tipo Cifra Club, ficava vendo as cifras para aprender a tocar, e eu acho que foi assim que ele foi entrando na minha vida. Só que eu tive um boom assim de entrar e pesquisar realmente sobre o mundo da música quando lá em São Miguel Paulista, em São Paulo, tem um sarau na Praça de São Miguel. E lá, tipo, tinha pessoas tocando, recitando poesias. Era um ambiente muito gostoso mesmo. E eu falava, pô, vou me apresentar ali um dia. Aí eu comecei a praticar várias coisas e comecei a me apresentar lá. Aí foi mais ou menos isso. E o seu? O meu? Tá. Então, eu te fiz essa pergunta e comecei a refletir aqui também, sabe? Sobre música. Eu acho que eu sempre gostei de escutar música, desde o começo. Mas eu acho que cada um de nós tivemos nossas experiências como ouvintes da música e praticantes, né? Eu acho que cada um de nós começou com isso, né? Ou não, acho que cada um de nós já escutava alguma coisa. Por exemplo, antes de você entrar no conservatório, antes de você pegar o violão emprestado, você com certeza tinha alguma música que você gostava, escutava. Então, você também, claro, né? Então, eu acho que quando eu era criança, eu também era da igreja, assim. Minha família, a maior parte da igreja, então eu gostava muito das músicas da igreja, assim, cantava também, gostava do ritmo, da melodia. Essa questão da religião, né, tem a questão da conexão, então sempre a música é uma porta de conexão, então era muito bacana isso. Mas depois eu fui para uma igreja que ela era pequena, uma igreja com poucos membros. E geralmente quando a igreja tem poucos membros e a maioria dos membros são mais velhos, assim, cabe às pessoas mais jovens fazerem algo para movimentar, etc. E eu lembro que me chamaram para fazer alguma coisa, para tocar um instrumento ou cantar, e eu optei por cantar. Então eu tive aulas de canto durante um ano e comecei a cantar na igreja, assim. Mas ao mesmo tempo eu também entrei em um curso que era da cidade que eu morava, como se fosse um conservatório também, um curso de teclado, só que durou pouco tempo, porque ficou difícil pra eu... Na época eu comecei a fazer muitas coisas, então ficou difícil pra eu ir todos os dias, mas eu aprendi poucas coisas, aprendi o básico do teclado, assim, então hoje se eu pegar uma cifra básica simplificada, mais fácil, eu ainda consigo tocar alguma coisa. Mas eu acho que o contato mais duradouro que eu tive com a música foi durante os 8 anos que eu passei cantando na igreja, porque eu comecei em 2015 e parei em 2022, que foi quando eu mudei de cidade. Então, realmente foi quando eu comecei de fato a ter essa prática da música, não só, né, ser uma pessoa ouvinte da música, digamos assim. Entendo. E agora para vocês, eu quero perguntar um pouco mais específico em relação à graduação. Primeiramente, o que é a musicoterapia? Uau, boa pergunta. Bom,
Nós tem um autor, um escritor que fala que tem tantas musicoterapias como musicoterapeutas, porque o modo de interpretar também a disciplina muda muito região em região. Mas na Argentina, pelo menos, temos uma lei que fala que é a utilização dos parâmetros da música, desde o ritmo, a altura, o tono, etc. também, para uma aplicação terapêutica que busca ou procura também o bem-estar das pessoas. Então, tem populações para trabalhar, tipo crianças, adultos, idosos, pessoas doentes de alguma enfermidade, cuidados paliativos, diferentes marcos teóricos também, tem orientado muito à psicologia, à medicina, à música mesma. Tem paradigmas parados desde a música e para a terapia social. Eu estava tentando colocar água no meu mate, no cimarrão, e eu me queimei um pouco. Mas estou bem, agora estou com o cheiro. Tá bem? Estou bem. Desculpa. E não queria interromper. Que nada. Bom, e no seu curso em específico, imagino que você deve ter coisas das mais distintas áreas, né? Você tem coisa, sei lá, da medicina, matérias da medicina, matérias da psicologia, tem alguma matéria também, não sei, da física, questão da acústica? Não temos uma disciplina de acústica, mas temos um pouco de cada. Tipo, eu lembro que nas aulas de violão, a primeira metade do semestre é aprender de física, de acústica também, fenômeno sonoro, tipo reverberação, eco, defractação, a gente fala também? Difração da música, entender que é um intervalo, que um som, que um barulho, a diferença. Trabalhamos muito com isso também. Entendo. E em relação à psicologia, o que você vê? Bom, nós temos uma formação que tem muitas áreas diferentes. A psicologia tem psicoanálise, a teoria cognitiva condutual, a Gestalt, a psicologia genética e demais. Então, olhamos um pouco de cada para ter um parâmetro geral. Mas a parte forte da psicologia tem o que é o desenvolvimento do ser humano, desde a psicologia, desde o bebê até o final da vida. E depois tem o que é saúde mental, que é outra área de trabalho bem forte. E você, Sophie? Além do violão, assim, quais outras disciplinas, digamos assim, de outras áreas você estuda também? Ou se estuda também? Às vezes acontece algo mais específico, né? Dentro da faculdade, você está me perguntando? Isso. Ou fora? Dentro da faculdade. Bem, também temos algumas disciplinas no meu curso no Uruguai que não são só de violão, assim. Você tem improvisação, você tem acústica também. Acho que você pode decidir um pouco dentro do que é o plano de estudos que é agora aqui de conservatório. Você pode virar um pouco para, não sei, para o tipo de música que você tenha mais interesse. Se você gosta da música autofônica, se você gosta da composição, se você gosta... Não sei, por exemplo, agora a licenciatura de dança está no mesmo prédio que música, então você também pode fazer algumas aulas com dança. Eu sinto muito interesse, por exemplo, na musicoterapia, na dança, na improvisação. Eu tenho muito interesse na música popular também, folclórica. Eu tenho muito interesse na composição também, de música, não só na interpretação. Sinto que a música é uma coisa que abarca tudo no mundo, assim. Acho que por isso eu sinto muito interesse na música. Porque se você gosta da literatura, tem literatura na música. Se você gosta da matemática, tem matemática na música. Se você gosta da física, se você gosta da antropologia, da arquitetura também. Da arquitetura. Se você... Não sei, tem tudo. Tem história.
É o que eu ia perguntar agora sobre história. História geralmente é uma matéria que tem, assim, muito... Você vê história, Voni, no curso de física? Bastante. A gente vê história relacionada a... Tem uma matéria, por exemplo, que ela é evolução das ideias da física. Aí a gente começa desde a Grécia e a gente vê como o pensamento dos físicos em geral ele vai se moldando ao longo do tempo até o dia de mais ou menos como ele é hoje, né? Mais ou menos porque para na física moderna, ali em Einstein e alguns autores da quântica. Mas existe toda uma evolução da linha do raciocínio, a linha de investigação, a linha do método científico propriamente dito. Mas é obrigatória a disciplina? Obrigatória do segundo período. Fiquei surpreso agora, eu não sabia que você fosse ver história, mas tudo bem. Vocês têm história também? Nossa, eu tenho 10 períodos na faculdade, eu vejo história em 7 períodos. Uau! É muita história, é muita história. Bastante. Tem um departamento só de história na faculdade que fala, então, que dá aula, então é muita mesmo. Eu tinha uma pergunta para você. Pode fazer. E a história contada na arquitetura é objetiva? Eu pergunto porque a gente tem a ideia de que a música é objetiva, por exemplo, que não a história da música. Tipo, aqui isso é isso. Ou que a música é só o que a gente encontra nos pentagramas, ou na matemática e demais. Mas eu, pessoalmente, acho que tem muito da história do mundo inteiro na música também. Os processos culturais, os processos políticos, históricos, econômicos também, nos instrumentos, na forma de pensar. Como é a história da arquitetura? Nesse caso, então você acredita que a história da música não é objetivo, não é só da música, certo? Eu acho que a história da música não é objetiva. A escolha das coisas não é... Entendi. Não pode ser desligada do contexto em que foi feita. Isso. Acho que Acontece a mesma coisa com a arquitetura, porque, por exemplo, a arquitetura é muito complexa, né, a gente pensar na arquitetura, porque ela representa também ideias, não é só algo construtivo, assim, ela representa ideias. Então, por exemplo, na época do Renascimento, na época do Barroco, por exemplo, o Barroco surgiu, que é um modelo, né, um estilo arquitetônico, ele surgiu depois de uma reforma, da Contra-Reforma, lá que aconteceu em Roma. Então tem toda a questão da ornamentação, aqueles altares, né, em Ouro Preto tem muito disso, aqueles altares cheios de ouro e etc. Tudo isso revela uma ideia por trás. Então não só esse exemplo, mas outros exemplos do mundo todo. Então a arquitetura ela está totalmente ligada à história, porque a história acontece e a arquitetura está ali para relembrar coisas, para lembrar as coisas, para marcar épocas também. Essa evolução dos estilos arquitetônicos justamente por isso, sabe? Então eu acho que nesse caso também não é objetivo, é como a música também, não conta só a história da arquitetura, mas a história por si só, das né? ideias. Das ideias da cidade, então é muito isso mesmo, né? E esse exemplo do Barroco é muito bom também com a música, porque foi um período muito importante que é muito estudado nos conservatórios, porque a música do Barroco é assim, tinha muitos ornamentos, tinha muitas notas, tinha assim como também muito pensamento, muito detalhe assim, e muitas coisas escondidas também. O contraponto do Barroco? Né? Eu não sabia música barroca. Música barroca, Não, por eu exemplo, não sabia acho disso. que um dos mais grandes exponentes foi Johann Sebastian Bach. Muito Acho conhecido. também interessante isso que Juan estava falando, que não pode separar como uma coisa do seu contexto assim, histórico, porque, por exemplo, também acontece muito que nas faculdades se estuda a história da música europeia em Latinoamérica, por exemplo, e não se estuda, não sei como, acho que em Argentina tem assim como mais presença da música folclórica dentro das universidades, e aqui um pouco também, mas ainda tem como muita presença da música europeia e não tem assim como pesquisas realmente como que deem valor às músicas nativas, assim. Isso acontece na arquitetura também. Lá na nossa faculdade, infelizmente, a gente é muito focado na arquitetura europeia. Então, por exemplo, o segundo período do curso que a gente estuda a história do Renascimento, história da arte, da cidade, da arquitetura do Renascimento ao Barroco. A gente fala basicamente da Itália, sabe? A gente passa um semestre falando da Itália. No primeiro semestre a gente fala de Roma, de Grécia, da França. No terceiro semestre a gente fala da Inglaterra.
da Budapeste. Então, a gente poderia estudar um pouco mais a arquitetura, por exemplo, indígena, que é uma arquitetura a arquitetura dos povos que utilizam, por exemplo, conhecimentos, sabe, passados de geração em geração, saberes culturais tradicionais. Eu acho que isso é um problema em alguns cursos, né, em alguns ramos de estudo. O eurocentrismo ainda está muito presente nisso, né? É um tema para os próximos podcasts, você não acha, amigo? É um tema. Eu acho um tema interessante. Eu só tava refletindo que no meu caso não tem nada, literalmente nada relacionado ao Brasil. Tipo, ok, a gente tem algumas pesquisas de pontos que estão sendo feitas aqui, mas geralmente eu sempre estudo o trabalho de europeus mesmo, porque eles que fizeram aquela linha de pesquisa que eu tenho que seguir, ou linha de conhecimento. Agora estou pensando que antes uma coisa que eu falei errada, porque eu falei de música concreta e música dodecafônica, como o nome é música serial, a música que surgiu assim como pensando mais em códigos no momento que começaram a existir as computadoras e isso. Entendo. Agora eu estava pensando. E vocês falaram em relação, você também falou sobre em relação à música de composição, e eu gostaria de saber quais são as possíveis ramificações, né, para quem está indo estudar música. Na minha faculdade tem interpretação, que tem as cátedras dos distintos instrumentos, assim. Você pode estudar percussão, pode estudar violão, pode estudar, sei lá, clarinete, saxofone, mas também pode estudar musicologia, pode estudar... No meu país não tem musicoterapia, tem dentro da universidade pública. A maioria das pessoas vão para Buenos Aires, que é onde mora Juan. Pode estudar também direção orquestral, direção coral, pode estudar composição. Tem variedade. Acho que uma crítica que eu tenho para isso é que ainda na minha faculdade não tem curso de música popular e que também não pode como ir estudar como de um curso e de outro dentro da música, por exemplo. Eu que estou fazendo interpretação, tem algumas disciplinas que são de composição que eu não posso fazer. Porque acho que tem que ter abreviaturas, mas mesmo você tem que estar dentro do curso de composição para conseguir entrar. Porque também tem uma prova distinta, se você vai fazer composição ou direção orquestral. Que acho que tem sentido, mas não te deixa assim como trocar o perfil, sabe? Então, por isso continua sendo como um conservatório, porque tem um pensamento conservador da música, de uma forma de trabalho assim. E uma outra pergunta: quando um músico se forma, o que ele faz geralmente depois? Ele trabalha dentro de universidades, ele vira um músico, vou colocar entre aspas aqui, profissional, tipo, que vai sair fazendo um show mundo afora. O que eles fazem? A maioria das pessoas dão aulas. Todas as pessoas que estudam música, geralmente, em algum momento dão aulas, assim, ou toda a sua vida. Mas também tem muitos que, não sei, que trabalham como sessionistas, eu chamo, como esses músicos que você chama porque precisa para a sua banda e que conseguem tocar qualquer coisa, assim como de música popular ou também orquestral ou de câmara. Entendo. Bom, e agora a pergunta é o seguinte: a música no dia a dia, a interação dela com as pessoas, né? Como vocês acham que o espaço afeta a música? Eu sinto que quando tem música, como gera sempre como um sentimento de comunidade, assim, como de compartilhar.
Não sei o que você pensa, Juan. Eu estava pensando no espaço geral, por exemplo, nas ruas, nas cidades, como a ideia essa do som organizado pode se tornar também dentro das cidades. Eu lembrei do músico da Argentina, Piazzolla, o nome é Astor Piazzolla, que sempre que eu escuto ele lembro da cidade, das pessoas caminhando muito rápido, os ônibus passando a velocidade. Eu acho que tem espaços, e por exemplo, se eu penso numa praça, penso tipo o som dos pássaros, ou uma pessoa tocando violão, numa esquina. Acho que a música é parte dos espaços, e nem sempre os espaços que a gente imagina. Eu acho isso. Mas se dá uma sensação de comunidade, como um espaço acolhedor também, quando tem música. Imagina, não sei, você está esperando na fila do médico e tem música. Não mesmo que uma sala branca, uma habitação branca e sozinho, sua cadeira. Então, acho que dá essa sensação de acolhedor, música. Por exemplo, se você tem música num bar, é muito provável que as pessoas vão ir para esse bar para escutar a música. E, por exemplo, outro dia falaram para mim em uma roda do choro que sempre estavam começando mais tarde. Sempre falavam que iriam começar às 7h30, mas sempre começavam às 8, 9. E os vizinhos começaram a chamar a polícia, porque era todas as noites, assim. E então, eles estão tentando começar em tempo, porque depois de acabar a música e todo lugar começa a estar cheio e as pessoas ficam ali 2 horas depois de acabar a música. Porque cheira isso, como cheira uma sensação de... Ai, como pode ser a palavra? Bem-estar, uma coisa assim. Bem-estar, Comunhão, sim. talvez. Comunhão, e as pessoas ficam ali conversando, contentas, se era música para dançar, elas, depois de dançar, como tem energia, assim. Mas isso aí, o que vocês estão falando, é mais ou menos também como a música afeta o espaço, mas eu quero fazer uma pergunta. Como o espaço pode afetar a música também? Muito também. Por exemplo, falando também de rodas do choro, eu acho bem distinto como quando as pessoas estão tocando num palco e quando as pessoas estão tocando em roda ao redor de uma mesa. Sabe, você tem muitas mesas, tem pessoas que estão fazendo o almoço e em uma dessas tem, sei lá, 6 pessoas tocando, que também algumas estão tocando e outras estão bebendo, mas é uma coisa mais horizontal mesmo. E eu senti, por exemplo, a primeira vez que me convidaram para tocar em uma roda, falaram, bem, Sophie, vem para tocar a roda, bem, estou aprendendo, assim, e quando eu fui, todo mundo subiu para um palco, e eu senti bem, eu não quero subir um palco sem saber, porque eu tenho muito respeito, assim. Mas depois, na semana seguinte, as pessoas se sentaram numa mesa, e ali eu me senti muito cômoda, muito mais confortável para tocar e para como um abrigo, assim, as pessoas estão mais perto e a roda mesma é um símbolo, assim, como você pode olhar todas as pessoas na roda. Nem importa o que está fora, porque você está dentro da roda. Então, o importante é o que está acontecendo ali. Também é importante as pessoas que estão fora, mas você está com seus amigos tocando em roda, aprendendo, assim. É bem distinto de uma exposição. Quando você fala disso, o espaço afeta a música, você está querendo dizer uma propriedade mais física do espaço ou uma propriedade mais imaterial? Eu sou físico, eu sempre estou pensando em física. Eu sempre estou pensando em física. Mas também, desculpa interromper. Não, tá bom. Mas também existe, é que eu estava refletindo, por exemplo, o Juan, ele imagino que o ambiente que ele necessita para trabalhar é um ambiente diferente do seu, né? Eu justo ia lembrar disso, que temos uma disciplina que é técnicas vocais 1, e a gente passa a metade da disciplina falando dos aspectos físicos da música, por exemplo, como um pano na cima de um palco pode mudar a qualidade do som e evitar a reverberação de uma boa distância.
a forma mesma do espaço, mais pensado tipo para uma apresentação, demais. Mas não é o que a gente faz. Temos, por exemplo, pessoas que dedicaram a vida a fazer teoria da musicoterapia, que falam de que precisa um espaço mais bem pequeno, acolhedor. Bom, tem um argentino que é Benenson, que fala que tem que ter o chão de madeira, mesmo as paredes de 1 metro, tipo, os armários encaixados na parede, mas tipo assim, bem acolhedor, bem simples, para que o som impacte a outra pessoa de qualquer modo, porque as vibrações da música, os instrumentos pegam no chão também, dá para sentir uma pessoa que é surda ou não vidente também dá para trabalhar, por exemplo. Então, e não temos muito trabalho disso. Também acontece que muda muito no ambiente do trabalho. Imagina, no hospital, e que a gente faz terapia passando pelas camas, ou a terapia intensiva. Terapia intensiva já aqui? Sim, terapia intensiva. Não dá para ter um espaço desse tipo, então aí a terapia tem que se amoldar aos espaços. Muda muito. Imagina pegar um piano e deslocar até a terapia. Não, é bem difícil. No sentido assim. E você, Davi, no seu curso você falou que viu uma matéria agora de Acústica, de ambiente. Eu tava ouvindo, né, mas entrou de greve. Aí é difícil, né? Aí é difícil demais. Mas, então, assim, a gente vê a acústica de ambientes, que é justamente essa preocupação em poder isolar os sons e não permitir, por exemplo, ver as estratégias de como isolar um ambiente e não deixar esse ambiente ser totalmente afetado por ruídos, por coisas assim. E até para ter um entendimento também de como projetar espaços propícios para a música. Então, por exemplo, em um conservatório ou em um auditório, o material daquele ambiente, de como é construído, é totalmente pensado em como a música vai se comportar, né? Como a música no seu... o som na sua física, ele vai se comportar ali dentro, como as ondas vão se propagar e etc. Então, tem tudo a ver com a questão da materialidade. Quais são os materiais que eu vou utilizar para que aquele som se propague, né? Ou quais materiais eu vou utilizar para que isso se isole. Por exemplo, eu tenho um auditório que recebe concertos musicais e ele é do lado de um prédio que tem um prédio residencial, por exemplo. Então eu tenho que propiciar um ambiente, um auditório que ele consiga fazer com que a música percorra todos os espaços, todo o seu perímetro e a área daquele espaço, mas também não posso deixar que atrapalhe muito, que esse som ele vá para a vizinhança e atrapalhe, por exemplo, as pessoas que moram ali, né? Então tem tudo a ver com a materialidade. Eu lembro que lá em Fortaleza tem na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, perto da reitoria tem uma coisa chamada concha acústica, e que é basicamente um auditório ao ar livre, só que perto do palco ele tem uma concha, literalmente, que é uma construção que faz assim, e essa construção que faz assim ajuda as apresentações que tem de música e de coral a o som voltar. Então, tipo, mesmo sendo ao ar livre, dá pra escutar muito bem. Assim como? Desculpa que eu não consigo imaginar pela forma. Tá. É literalmente uma concha. Eu vou pesquisar aqui e mostrar pra vocês. Um anfiteatro. Isso, é um anfiteatro com... Eu imagino, tipo, uma estrutura assim. Eu estou fazendo um formato de uma concha com a mão. Atrás... Côncava, isso. Em que a onda deve bater e refletir mesmo, né? E deve direcionar geralmente a um ponto, né? Isso aí deve ajudar a direcionar a alguns pontos dali, na verdade. É bem interessante, bem interessante. Eu lembrei, lá temos uma estrutura que se chama baleia, é um animal? Baleia azul, que é tipo assim, um auditório, que dentro tem todas madeiras irregulares, para que o som não rebote. Mas também está quase no ar, porque embaixo dela passa 1 metro. Então, para aislar, tem com essas cadeias, tem muitas cadeias no redor para aislar o som de fora, e mesmo para que de fora, de dentro não vai para fora. Acho bem interessante o trabalho dali. Acabei de me lembrar que nas salas da escola de arquitetura também tem uns elementos de madeira que ajudam ao som realmente se concentrar na sala.
Acabei de me lembrar que a gente vai tentar também pegar todas essas imagens e deixar aí para vocês verem. Acho que também cada música tem como um espaço ideal, assim. Como isso tem músicas que são mais íntimas, que precisam de espaços mais pequenos para se sentir melhor e mais confortável. E tem músicas que precisam ter espaços mais grandes, ou sei lá, acho que não qualquer música pode ser boa em um teatro, e não qualquer música pode ser boa na rua. E no seu trabalho, qual que o mais se adequa? Qual espaço se adequa mais? Depende, porque eu tenho muitos trabalhos, porque com música eu tenho 5 ou 6 trabalhos distintos. Por exemplo, um dos meus trabalhos, eu trabalho com dança, movimento, terapia. E no espaço que a gente estava trabalhando era um espaço retangular, não tão grande, e com um chão de madeira para que seja confortável para dançar. E pelo espaço mesmo e pela quantidade de pessoas, eu usava instrumentos acústicos, não usava instrumentos eletrônicos. Então, porque eu sentia que tinha mais a ver com o espaço. Se o espaço fosse assim ao ar livre ou mais grande, ou outro contexto, por exemplo, também eu fiz música para uma noite. Umas amigas fazem uma vez pelo mês improvisação, assim, noite tras noite de improvisação. E ali a gente levou bateria e eu toquei baixo elétrico, porque o ambiente, a hora, assim, as pessoas, o contexto mesmo, que não era um contexto terapêutico, dava para fazer mais barulho, assim. Ali é bom ter um espaço mais grande, porque se você está com uma bateria em um espaço muito pequeno, pode ser muito intenso. Concordo. Eu trabalho aqui no que é o CMI da UFMG, que é Centro de Musicalização Infantil. Agora que você mencionou a bateria, eu lembrei. Tem muitas classes, salas também, bem pequenas, uma lado de outra. E eu estou aí com um paciente de 5 anos, uma coisa assim. Mas na sala do lado tem uma bateria. Então, algumas vezes pode invadir muito o som da bateria. Tipo, passa pela janela, pela porta, mesmo pelas paredes. E é bem massivo. Acho bem interessante a construção, os materiais, toda. Sim. É coisa muito relevante também, o momento de pensar para que vai ser utilizada a sala. Pode ser muito incômodo nesse caso aí. Mesmo. A gente termina amoldando o som que a gente faz com a bateria, para não ficar jogando o tempo todo. Sim. Bom, e uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho bem interessante, como que é no dia a dia de vocês o som e a música no ambiente em que vocês vivem, né? Hoje também. em dia, assim. Eu vou te perguntar também depois. Como é que é? Bem, acho que vai virando de acordo ao momento que estou vivendo. Acho que agora eu estou precisando muito silêncio para conseguir estudar, porque estou incorporando muitas músicas que eu não conhecia, porque estou em outro país que faz muita música, que tem muitos ritmos que eu não conhecia, assim. Então, preciso, como para aprender essas músicas, preciso como ter silêncio. Mas também acho que a música me acompanha o tempo todo, assim, como não sei, acho que a gente com minha companheira do kitnet, a gente escuta muito reggaeton, a gente escuta muitas músicas latino-americanas, muitas músicas daqui,
na caixa do som. Às vezes eu também escuto no ônibus, eu escuto música ao vivo quando vou na faculdade, sempre tem pessoas tocando. E acho que na minha vida, quase todos os dias, ou cada 2 dias, eu estou ouvindo música ao vivo. Sempre. Assim. Acho que é bem importante ouvir música ao vivo. É importante mesmo. A gente aprende muito olhando outras pessoas também fazendo ao vivo, que não é o mesmo que uma música editada, gravada ali, uma produção de fundo e tudo mais. Mas na minha vida, bom, acho que a música, eu poderia dizer que a música é a minha vida também. Tipo, desde o começo, como a gente falou, até o primeiro contato significativo e agora tem, assim, muito contato com a música. Eu lembro, eu falo muito com meu irmão que meu pai gostava de limpar a casa os domingos com salsa, por exemplo. Era tipo, o dia de limpar, o dia de salsa, coisas assim. Mas agora eu também, tipo, acordo e escolho uma música nova. Meu trabalho precisa escutar muito variado também. Então agora estou vendo muita música do Brasil, tentando pegar as tocadas, as batidas, demais. Mas eu gosto muito de pedir recomendações para as pessoas também, eu ouvir algumas devoluções. Eu gostei dessa música, porque... mas sim, eu acho que não poderia estar 2 dias sem ouvir alguma coisa. Parte de mim. E se não ouvo, eu creio, tipo, com os sons de fora. E acho que também desde sempre, não sei quando começou, mas virou a minha forma de socialização mais grande. Porque eu sempre estou falando com as pessoas de música, porque é o que me faz conhecer também mais as pessoas e fazer música junto e saber que músicas eles escutam. Não sei como que sempre estou atravessada pela música, sim. Sempre, sim. Eu lembro, temos um escritor que fala que se as pessoas pudessem escolher uma música por cada momento da sua vida, seria uma... Eu não sei a tradução correta, mas é uma vida de músicas. Ou seja, se só quedaram nas músicas da vida e não a história da pessoa, igual a gente poderia recriar a mesma através das músicas, porque tem associadas as músicas às lembranças, aos momentos da vida. Nossa, muito lindo isso. É lindo, é bem bonito e é justo. Eu tô pensando aqui, talvez eu conseguisse fazer isso mesmo. E faz muito sentido pra mim, pelo menos. Tem músicas que eu já tô pensando... Exatamente. E você, cara amigo Davi? Amigo, eu também sou muito de... A música pra mim é mais um hobby, eu não trabalho com música, mas eu gostaria, inclusive, eu gosto muito da música, mas não tenho tanto, infelizmente hoje em dia, não tenho mais tanto tempo pra me dedicar à música, sinto muita falta, inclusive, de ter esse tempo de poder pra aprender a tocar, cantar, mas é algo que eu tenho um carinho muito grande mesmo. E eu não consigo viver sem música, tipo, todo dia eu tô com meu fone de ouvido. Nossa, nos dias que eu esqueço o fone de ouvido e eu pego o ônibus, cara, que tristeza. Porque eu vou em pé e fico só olhando as coisas acontecerem, o barulho da buzina. Inclusive, a pergunta é sobre música e som, né? Esses sons de trânsito me irritam para caramba. Então, eu adoro a música porque ela me deixa eu entrar no meu mundo, sabe? Assim... Tem uma coisa não foge tanto do assunto, mas é uma coisa que tem a ver com a música, então não vai fugir tanto. Que é, por exemplo, eu acho que a música, quando a gente escuta música, é um acesso pro nosso próprio mundo, sabe? E às vezes a gente tá tão... A gente faz tanta coisa, a gente tem tantos contatos com pessoas, e vê pessoas de dia, de tarde, de noite, e a gente às vezes não tem um momento só nosso. Que é importante também, nós temos nossos próprios momentos pra gente... faz parte da gente, né? A gente se descobrir como indivíduo, etc. E eu acho que os momentos que eu mais fico sozinho, que eu consigo estar sozinho e que eu me conheço, me descubro, é quando eu tô escutando música, assim, sabe? Porque eu fico refletindo. Eu acho que a música ela é uma passagem para reflexões também. A partir da melodia, eu sou muito de melodia, eu adoro. Nossa, se tem uma melodia, não importa a letra. Pode estar falando a maior merda do mundo, mas se a melodia for legal, assim, e uma melodia que me deixe
sei lá, feliz e assim, relaxado, eu vou gostar de escutar. Mas é claro que a letra vem em segundo lugar também. Eu gosto de principalmente canções que fazem essa reflexão. E como o Juan disse, que tipo, tem uma relação muito grande com a nossa história de vida, com as nossas... Até porque a música é escrita por pessoas, então Sim. isso, engraçado que isso também a gente consegue enxergar que nós não estamos sozinhos em determinadas situações, né? Outras pessoas também passaram por isso e é por isso que está escrito em várias músicas, né? Mas música pra mim é muito essencial, eu tenho que viver com música, assim, sem música não daria, não daria. E você, cara, amigo Valner? Bom, é a mesma coisa, cara, eu não consigo viver sem música, todo dia eu tô escutando música desde manhã até de tarde, no banho. Eu sou aquela pessoa que leva o celular pro banheiro pra colocar música enquanto toma banho e fica cantando no chuveiro. Eu sou esse cara. Eu também canto muito no chuveiro, nossa. Mas pra mim, ela é principalmente uma terapia. Porque às vezes eu chego no final do semestre, eu tô muito cansado, esgotado. E geralmente eu deixo meu violão, minha guitarra e meu baixo lá em São Paulo. Aí, quando eu vou pra lá, eu fico o dia inteiro só tocando, refletindo. Aí eu me reconecto com músicas que eu aprendi faz muito tempo, que fazia tempo que eu não escutava. Aí eu começo a refletir na letra dela, nas coisas que eu tô passando e tipo, eu começo a refletir e pensar, pô, como você disse, eu não estou sozinho nessa, pessoas passaram por isso, isso aqui tá me dando força de certa forma, sabe? É uma maneira que eu tenho de parar, resetar, refletir e voltar pro próximo semestre pra sofrer de novo. Sim. E é mais ou menos isso. Olha que interessante, não? Que as coisas que a gente não consegue expressar com palavras, consegue expressar com a música de outros. A música mesma, nem precisa palavras, sabe? Sim. Tem muito poder. É veículo, Sim, veículo verdade, das né? coisas. É por isso que tem censura nas épocas de ditadura. As primeiras coisas que se censuram são as músicas. Sim. Verdade. E por isso também tem músicas que são como especialmente com funções como de não pensar, como de não fazer refletir as outras pessoas, como é isso mesmo, né? Em épocas de ditaduras tem músicas que foram censuradas e outras que não, e porque as que foram censuradas é porque tinham um poder de comunhão e de juntar as pessoas, e de pensar e de ter força, assim. Por exemplo, tem o símbolo do tambor em muitos lugares é símbolo de força, assim, porque se usava nas batalhas, por exemplo, assim. Sim. Nossa, essa sua fala é muito, muito importante, muito boa. Me lembrou também que quando você falou sobre a história da música, que ela não conta só a história da música por si só, mas de outras coisas, né? Tem muitas músicas que foram lançadas, inclusive censuradas na ditadura, e a gente consegue perceber realmente a época em que era vivida, em que essas músicas nasceram, né? Sobre, se cale, não fale, não podemos falar, e etc. Tem músicas brasileiras da época da ditadura, eu gosto muito mesmo. Sim, maravilhosas. Maravilhosas. E, por exemplo, antes de gravar, que eu estava falando para vocês que hoje é um dia especial em Montevideo, porque todos os 20 de maio se faz uma marcha, uma manifestação em lembrança e pedindo justiça pelas pessoas desaparecidas e mortas em ditadura. E eu tenho a sorte que eu não sofri assim de perto como perdas familiares por causa do Estado, assim. Mas com as músicas, desde sempre eu choro e entendo essa sensação a partir daí, sabe? Eu sinto como que me faz realmente as músicas que são feitas pela essa questão, assim, me levam para esse lugar, sabe? Como acho que as músicas podem ser como portas, assim, para abrir determinados sentimentos. Como se eu quero chorar, eu sei que tem uma música que eu posso
colocar e conseguir chorar. Se eu quero limpar, como o seu pai, eu sei que tem uma música que é muito boa para limpar. Se é assim, como que... E se eu quero ter força, eu tenho uma música que me vai fazer sentir força. É verdade, é puramente isso. A gente conversando aqui só me fez pensar e concluir que realmente a discussão sobre música é muito ampla, né? A gente poderia passar o dia todo falando sobre música. Sim. Exatamente. Não só porque a música, não só sobre como a música é por si só, mas como ela é importante também para as nossas vidas, né? Acho que a música, ela mexe, impacta uma forma muito peculiar a cada um de nós, né? Sim. Mas agora eu gostaria também de fazer uma dinâmicazinha. Alguém tem alguma indicação de música? É uma indicação de música. Que música você quer? Uma indicação, uma recomendação aí para os ouvintes. Para os ouvintes. E com qual critério, assim? O que tocar o seu coração critério, agora. Sim. Exatamente. Uma que você tem que falar. Alguém tem que conhecer essa música. Desde que eu cheguei, eu estou aqui, eu quero ir para São Paulo para escutar Metá Metá. Metá Metá? Eu sinto que todo mundo tem que conhecer Metá Metá. De quem? Um artista? É uma banda que são 3 pessoas, continuam sendo, eu acho que é muito boa. É assim como rock experimental, não sei como definir assim mesmo, mas é muito boa. Eu também não conheço, vou dar uma procurada, né? Vou procurar, sim. Eu tô pensando, eu sou muito indeciso. Eu vou. Mas eu acabei de achar aqui uma que eu acho que pode ficar boa. Tá. É pra indicar nossos ouvintes, né? Exato. Tem uma banda da minha cidade, lá de Fortaleza, chamada Selvagens à Procura de Lei, que é uma banda de rock, que é da minha cidade, que eu amo muito. Eu já tive a oportunidade de ver eles ao vivo 2 vezes. Eu adoro muito eles. E tem uma música chamada Sede ao Pote, que eu gosto muito. Eu lembro que eu escutei essa música, eu comecei a escutar mais os Selvagens na época da pandemia. Eu já conhecia um pouco eles, mas eu literalmente maratonei eles. Na época da ditadura. Na época da ditadura não, na época da pandemia. É isso, amigo, qual a sua idade? O inconsciente falando isso. Na época da pandemia. E essa música Sede ao Pote fala muito sobre... Eu tenho sede ao pote, quero mais um gole dessa vida breve, sabe? Então me deixe... Eu quero sair por aí à toa, eu quero viver a vida. Então eu tava muito com esse espírito, ainda mais depois da pandemia, de ficar preso em casa e ter tantos sonhos pela frente e alguns que foram arruinados pela própria pandemia. Então a Sede ao Pote é uma música muito importante pra mim, porque fala sobre esse meu desejo de viver a vida e ter novas experiências. Então, Sede ao Pote, Selvagens à Procura de Lei, escutem, é muito bom. Bom, eu estava pesquisando, mas acho que vou tirar a recomendação de sempre. Eu gosto muito de uma banda que se chama Spinetango, que mistura 2 coisas que eu gosto muito. Do Luiz Alberto Spinetta, que é um músico incrível, eu recomendo muito. Qualquer coisa dele é boa, você pode procurar e vai comprovar. E o tango. Então, dessa mistura nasce Spinetango, que é uma reversão das músicas clássicas dele, num ritmo típico do Rio da Plata, com os instrumentos típicos e demais. Eu acho maravilhoso, a gente tem que escutar. Legal. Bom, minha recomendação é de um grupo uruguaio chamado El Quinto, que em específico, assim, é maravilhoso tudo deles, eu gosto bastante. Mas em específico tem uma música chamada People. Que puta que pariu, que música. Essa música me distrai toda vez que eu escuto. E eu não sei muito porquê, mas é realmente, quando eu escuto ela, não sei, eu me transporto, parece que eu tô num outro lugar que parece que nada importa. Só aquela música. Eu lembrei que eu vi um vídeo no Instagram no outro dia que falava, olha que interessante que a maioria das representações da música nos filmes, nos desenhos e demais, é com pessoas que não têm chão, tipo flotando, quando tem essa conexão com a música, esse espaço pessoal que você fala, o espaço social, para conversar com outras pessoas, não tem chão, é uma conexão quase que única, assim. Uma coisa meio metafísico, né? Metafísico, sim. É interessante. O outro dia do Am, nosso querido amigo do Am, um amigo.
finalizou um concerto e ele me falou, sabe, eu estou pensando que as pessoas surdas que não conseguem ouvir realmente como nós a música, elas sentem as vibrações assim, e é bem forte também, como todas as pessoas podem sentir música, porque Sim. todas as pessoas têm corpo. Sim. Ainda mais porque a música também, ela tem esse aspecto mecânico de vibrações mesmo, né? E eu acho que consegue chegar através dela, através da vibração. Não importa. Sabe, você falou isso, me veio muito quando a gente está numa festa, está numa festa perto do som. E você sente aquela música batendo em você e reverberando dentro de você. Eu acho que mesmo a pessoa surda é capaz de sentir. Assim, a fonte é minha cabeça. Não, eu tenho certeza. Tem pessoas que trabalham com pessoas surdas desde a musicoterapia e trabalham desde a vibração do corpo, em geral, sim. Eu lembrei de um documentário que eu li uma vez, que a pessoa foi de pé para um vulcão ativo, que falava que sentia a terra no corpo, tipo a sensação da vibração. Caramba, sim, foi bem forte. Sim. Ou mesmo a dança que tem o pulso bem marcado, toda essa coisa passa pelo chão, uma coisa bem incrível. Mais uma vez, muita coisa pra falar sobre Muita música. coisa, muita Interminável. coisa. Exatamente. Bom, mas creio que é por isso hoje. Obrigada pelo convite. Obrigado. Nossa, gente. nós que agradecemos de verdade a presença de vocês. Foi Exato. incrível conversar com vocês dois sobre isso. Das pessoas realmente muito queridas por mim. Gosto muito Exato. de vocês. Espero chamar vocês novamente para coisas no futuro. Por favor. A Maria. Sim. E é isso. Algum recado? Gostaria de dar pro pessoal também? Acho que eu deixo para todas as pessoas como... Acho que todas as pessoas são criativas e todas as pessoas, de alguma forma, sempre, às vezes sem saber como criam coisas assim. Mas realmente desejo que todas as pessoas possam pesquisar a sua própria musicalidade. Forte, lindo. É forte, sim. Eu estou trabalhando aqui desde a musicoterapia musicocentrada, que trabalha justamente isso, da potencialidade, da musicalidade das pessoas. O potencial de ser. E é bem interessante isso. Não precisa ser musicista nem ter 10 anos de conservatório. Basta encontrar o som nas coisas cotidianas também. Eu acho que a música é pra todos, pra físicos, pra arquitetos. Exatamente, vamos sair daqui, a gente vai tocar hoje. Vamos. Então, E é isso. você tem algum recado? Isso, tomara que a gente encontre a sua música, a música da sua vida também. Que possa encontrar nesses detalhes pequenos as coisas importantes realmente. E que bebam água, é importante. Bebam água, pessoal. Bom, então eu creio que é isso. Obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Exatamente. Obrigado por quem tá escutando até agora e compartilhe com as outras pessoas também, né, gente? Vamos compartilhar o que é bom. Exatamente, nos ajuda também. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.